A raça de serpentes miserável. Uma mulher em cadeira de roda e eles ainda tentando defender o velho criminoso como eles. Só porque eles fazem parte desse tipo de demônios que existe nessa terra. E são demônios. Velho como esse aqui é demônio, isso aqui é um demônio. Dragão como esse aqui é um demônio, até a cara também é um demônio. E vários outros que defendem a violência rampante, a violência sem freio contra as mulheres. Eles pegam as mulheres até dormindo, como foi o caso da Maria da Penha. O miserável velho aqui pegou ela dormindo. Esse velho mente e o outro velho miserável, ele maqueia tudo isso para ele. Cala a boca, velho miserável. Eu não gosto desse miserável. Tem uma coisa nesse homem que eu odeio. Esse homem é um nojento. Só o Satanás sabe o que ele fez. Só o Satanás e ele mesmo sabe o que ele já fez nessa vida. Contra as mulheres, esse miserável é uma mulher, um odienta mulher, um woman hater. Woman hater. Ele até tenta defender as crianças que são abusadas. Ele até quis incriminar a tal da Camelinha, ao invés do tal do Ítalo, ele estava querendo colocar a culpa na Camelinha. Ok? Toda a culpa na Camelinha. Ele é um nojento, esse é um miserável, esse velho miserável. Eu detesto esse homem, detesto. Faz anos que eu falo mal dele. E vem essas duas múmias, eita miserável feio, para falar a mesma merda também. Isso tudo é bicha que gosta de bater em mulher. Isso aqui tudo aqui, à noite eles mordem as fronhas e o travesseiro. E são bicha. Sim, existem mulheres que talvez falem mentira, digam mentiras. Tem essas mulheres safadas que vão atrás de homem, por causa de ciúmes, faz presepada nas ruas, agride os ex, etc. Mas não foi o caso da Maria da Penha, não foi o caso de várias, não foi o caso de várias mães paralíticas acamadas que são estrupadas pelos filhos, não são o caso de crianças que são estrupadas diariamente, até mesmo pelos pais, pelos padrastos, pelos avós, por um vizinho, um macho, lógico, etc. Né? Tem mulheres safadas que também fazem isso para fazer o que os machos delas querem com as suas filhas. São mulheres nojentas, imundas, que tem mulheres assim também, desse naipe aqui, tá vendo? Mulheres assim, ok? Quem mais? Mulheres safadas. Por isso que esse Brasil não vai para frente. Quer dizer, esse Brasil só não. Países como o Brasil. E tem uma velha assim, uma velha cretina também, uma tela de Leda na Glee. Velha miserável também, que romantiza todo esse abuso contra mulheres. Elas romantizam, elas alimentam, elas fomentam, elas propagam tudo isto. Ajuda esses machos imundos. Eu não estou falando todos os homens, mas eu vou dizer, é uma grande percentagem. É uma grande percentagem. E as mulheres que mentem são poucas percentagens, não são todas. Mas as que estão sendo agredidas, genocidadas, mortas nesse período agora, são uma grande percentagem. E as pilantras, pouca percentagem. Ok? Poucas percentagens. As que vão atrás de mais, depois ficam com essas frescurinhas aí de fazer BO contra eles. Ok? Essa aí são uma raridade. Esse tipo de mulheres são geralmente as mulheres assim como essas aqui.
Começa aqui, começa a véia aqui, a véia e esse dragão aqui. Que dragão horroroso. A advogada de roleta, a advogada de pau. Tem a rainha dos paus, essa aqui é a advogada do pau. A gente chama isso de advogada do demônio. Então, vamos para Maria, né? Maria, sai dragão. Sai machos feios. Coisas feias. Padre reto com o velho árabe. Com certeza tá o velho árabe por aqui, que eu não tenho tempo para ver os comentários dele, mas sempre quando tem papos assim, o miserável fica por trás. Falando, né? Apoiando tudo isso, apoiando, acoitando, apoiando e dando palminhas para esses machos nojentos. Porque só ela, se isso fosse uma sata miserável aqui falando aqui, deve ser o velho árabe também. Vergonha dessa mulher, mentiram muito sobre esse caso. Veja o depoimento do ex-marido. Não foi ele quem fez isso, foi um assalto. Tem que ler os autos do processo vingativa. Porque só ela foi atingida, foi afetada por esse assalto fake. Responde, miséria. O velho lá é um psicopata. Ela queria ele fora de casa. E porque ele não queria sair, ele planejou um fake assalto e um assassinato. Ele não foi afetado. E a historinha da carta foi tudo uma grande mentira. E a empregada foi a cúmplice dele. Possivelmente ele vivia às custas dela. Também ele não gostou do fato que ela fala aqui que tudo começou quando as crianças nasceram e as crianças tiveram a cidadania brasileira e ele não queria isso. Já foi mais uma razão para ele ficar amargo para com as crianças e com ela. Ele gaslighting ela, humilhava ela, abusava dela psicologicamente, não fisicamente, porque existem vários tipos de abuso e um deles são os psicológicos, né, que muitos machos fazem às mulheres, tipo, você já é uma velha, você é feia, você é gorda, você é uma quenga, sabe? Tem todo esse tipo de abuso. Você é idiota, você é estúpida, você não é inútil, entendeu como é? Eles usam todos esses métodos para abusar da outra pessoa, e nesse caso de um macho para a mulher, muitas das vezes. Mais do que o contrário. Sim, existem também mulheres que podem usar esses tipo de abuso contra.
Existe a mulher que também usa desses abusos contra o homem, não vamos negar, mas de um homem contra a mulher é muito mais predominante, né, nesse sentido. E foi assim que aconteceu com ela. Aí ele começou a bater nas crianças e ela não queria, ela torcia para ele ir embora, ele não queria ir embora. Então ele bolou esse plano de assassiná-la e mentiu, né? No depoimento ele mentiu que foi um assalto. Tanto que ela fala que os vizinhos nunca noticiou nenhuma coisa estranha ao redor. Se foi um assalto, foi a comando dele. O velho miserável pagou tudo. Esse velho é um grande mentiroso. Esse velho é um mafioso. E o narcisista adora mentir. Pode-se ver que o velho está bolando tudo isso, está criando tudo isso. Esse velho é o nojento, ele deveria casar-se com essa aqui. Ô, tadinho, leva ele pra casa, velha feia. Tu e esse macho feio aqui. Esses machos feios aqui, vocês todos levam ele pra casa. Se o velho já não bateu a bota e foi pro inferno, Aí eu falei onde ele merece estar. E o diabo deu 10 tiros no culhão dele. No culhão de espiritual dele. E aqui eu gosto de ouvir isso da boca das feministas, das mulheres de verdade, e não de qualquer uma puta por aí, nenhuma rapariga de cego, nenhuma quenga e nenhum macho vadio, bichas nojentas que mordem fronha. Ok? Eu não quero ouvir isso de vocês. Eu sou uma feminista, sou mesmo, sou. Da filha, ele atira e ele nunca assume o que ele faz, a culpa é... Exatamente, é o tipo do psicopata. E eu posso ver pelo olhar do velho aqui que ele tá a mentir. O olhar dele é de um tipo assim de... Oh, Satanás, eu vou apelar à mentira. Será que ela vai cair nessa? Mas de qualquer maneira, eu não fiz isto. Não fui eu. Não fui eu. Foi ela quem pediu isto. Entendeu? O olhar dele está querendo dizer isto. Esse velho é clínico psicopata. Esse velho miserável, pardo, colombiano, feio, barrento, com essa véia miserável. Os dois deveriam ficar juntos. Se é que o velho já não bateu as botas, como eu falei antes. Esses nojentos aqui deveriam levar ele para casa. E essa biba, há muito tempo que eu vivo nos pés dessa biba, desde há 2, 3 anos atrás, como eu venho fazendo com o velho árabe. Agora vamos olhar, ver o depoimento das mulheres de verdade. É dos outros. A culpa era da mulher e a culpa era da Isabela. Da filha, ele atira e ele quer dizer, ele quer imputar o crime à filha, dizendo que foi ela que atirou, que deu 13 tiros. Ele esfaqueia a companheira Ela está falando aqui sobre casos onde os miseráveis psicopatas que tem culhão inflado, culhão cabeludo inflado, com as periquitas fedorentas, tentam encobrir. Ao falar que ele diz, não, ela está mentindo, não, ela está mentindo. E o velho aqui falando que os policiais não querem saber da verdade, não querem acreditar na verdade. Por que que os policiais iriam seguir e aceitar suas verdades que na verdade são mentiras? São tudo mentiras esfarrapadas com um cote, uma capa de verdade mentirosa. Entendeu? Tudo isso são maquiagem para maquiar a verdade. E a verdade é que o psicopata realmente tem culpa no cartório. E ele tenta
eles tentam distorcer tudo isso, distorcer, e eles tentam diverger essa verdade contra eles. Em algum momento ele começou a me impressionar, né? Tu sabe de nada, machos feios. Vão embora com tuas burrices, tô cheia de sua burrice, coisas horrorosas. Vamos ouvir as mulheres aqui de verdade, não qualquer um. Usar a arma branca, né? A Ivalda sabe também muito bem disso. É um crime muito pessoal, você tem que estar muito perto, né? Aqui, ó, no corpo a corpo. Ou Porque seja, eles gostam de ver o pavor no olhar da vítima, né? Da último olhar da vítima de pavor. Eles se sentem assim, machão, eles se sentem o Mighty Thor. Eles se sentem o Ahriman, o grande Satanás, quando eles estão diante de suas vítimas. E eles gostam de captar o último olhar das mesmas. Entendeu? Agora, com um macho ou uma mulher armada, eles não têm coragem de fazer isso. Eu quero ver eles confrontar uma mulher com calibre 2000, um calibre 2000. Aquele mesmo para matar Satanás, para esfarelar até os espíritos deles, calibre 2000. A mulher com a espingarda calibre 2000, para mandar ele direto pro buraco negro de onde ele veio. Quero ver que ele tenha culhão, que ele seja macho o suficiente para enfrentar uma mulher assim. Quero ver. Para a vítima olhar para você, sou eu que estou fazendo isso com você. Então é muito que é diferente de um tiro que você dá, né, até uma certa distância. Na faca é aqui, ó, entende? Então tem aquela coisa, né, da posse, da maldade, da perversidade. A esganadura, né? Você tem algumas pessoas que ficam olhando, né? Você, tô te matando. Ué, foi agora o que aconteceu também, o filho que matou a mãe. Ele matou a mãe, e tem vários. O que essa progena ruim tem a falar sobre isso, esse canhão? Dragão? E essas coisas horrorosas aqui, o que eles têm que falar nisso? E ele fala, é como esse de binário, tem 1 e 0. Eles nunca vão aceitar o outro lado, porque eles vão falar, mas não, porque tem os outros casos das mulheres que morrem. Então, miserável, justamente isso, tantos casos por aí, das mulheres morrendo como se fossem animais de fazenda, entendeu? Como se fossem animais, nem os animais de fazenda merecem, não que eu seja a falar que os bichinhos merecem, nem eles merecem morrer assim, né? Estão matando eles como se matam, vamos dizer assim. Eu nem vou falar também que as cobras ou os maribondos, que são as vespas, merecem também morrer desse jeito, né? Mas estão matando mulher como eles tiram pedras do caminho, entendeu? Lama dos esgotos. É isso que eles estão a fazer, né? Machos imundos assim, tem inteligência, só seguem aquele instinto satânico, nem animalesco é satânico. Você é um satanás, por isso que você segue, vocês veem dos ogros. Quem é ogro? É os filhos do Ahriman, do Satanás. Vocês são sementes dele, né? É ele quem prega as peças aqui. São justamente eles que mandam vocês ficar de quatrinho, dos quadradinhos, né? De 4 e morder aquela fronha, enquanto o outro tá lá furando você por trás, viu? Macho safado, nojento, viu? Isso é a verdade. Quem não gostar, que se dane e que babe pela boca de ódio. Não tô nem aí, as mulheres sapadas também, as quengas sapadas que são até pior. Vamos de volta. Em Minas Gerais, Por causa de... ele esgana a mãe aqui, ó, olhando pra mãe, tá matando a mãe. Não é machão, é Satanás, mas não, eles são a vítima.
a vítima da sociedade. Esses machos safados aí, o velho árabe vai dizer o quê? Talvez a velha fosse ruim para o filho e agora está pagando. Aí vem os espíritas. Oh, eu acho que isso aí é um karma que ela tem que pagar. Em outras vidas, ela fez isso e aquilo com ele. Ela foi o filho e fez algo com a mãe. E agora ele está sendo o filho e faz isso com ela. Isso tudo é karma. Entendeu como é? Sempre tem uma desculpinha de pessoas de mentalidade atrasadas, devoluídas e regressivas. Entendeu? São os ogros mesmo, ogros. Filho do Arimã, Satanás que vocês são. Por isso que não tem inteligência. Ok? Tome. Mãe, aqui. Daí vai pra Serra do Cipó também. Vai, né, contar toda uma historinha de que a mãe saiu e estava desesperado procurando a mãe. Onde está minha mãe? Vai fazer um boletim. E pior ainda, falam que a mãe merecia, porque a mãe queria matar eles. Tem até esses que falam isso. Entendeu? Porque tem os advogados do diabo assim, advogado do diabo, essa coisa horrorosa aqui, essa mulher feia, com outro lixo do outro dia que eu vi, que eu falei umas coisas no canal dele, o outro advogado do diabo, que o miserável nem sabe falar de ser advogado, vive no Brasil há muito tempo, nem eu que vivo fora há 42 anos, não mais falo português, ainda tenho essa memória fantástica, extraordinária, de ainda lembrar-me de algumas, né, das frases gramáticas dessa língua. O maldito nem sabe de ser um advogado e nem sabe falar bem. Fica gaguejando. E advogado, isso que o Brasil cria como advogados, isso aqui dizendo ser um psicanalista, é isto? Que eu nem sei esse lixo aqui, é um lixo psicanalista, esse psicanalista de trouxa, de bolas, isso é psicanalista de nada, rapaz, isso é psicanalista de ovos, De ocorrência de desaparecimento. Cara de pau, né? E ainda vai criar uma cena de crime para tentar... E para você, né, ver que tem até aqueles que matam a vítima e tá chorando no velório. E quem são eles? Mais machos e mulheres safadas, que pensam como eles. Mas mais os machos. São 99% dos machos, um ser que tem uma bolas, e algumas mulheres safadas que têm um alto nível de vai eu falar progesterona. Alto nível de testosterona. Despistar a polícia. Que foi lá Na né? goela, na garganta e na mente dessa infeliz. O crime sexual. Foi um crime sexual. É, Que ele então- vai Ver, né? É. Bem premeditado, planeja tudo, a organiza coxa. Ele Psicopata como o velho aqui. Cadê o velho miserável? Esse velho é um psicopata. É um psicopata. Eu ainda prefiro um homem assim, como é o nome dele? Pedrinho Matador. Um rapaz de verdade. E morreu. Eu sou mais Pedrinho Matador. Porque ele é sincero. Ele é ele mesmo. Mesmo ele tendo sido um homicida, um serial killer. Mas ele foi um homem de verdade. Não cabra safado que mente, viu? Você mente, seu infeliz, você mente, você encobre o podre dos outros, então você é um cabra safado, um nojento. Olha outra coisa feia aqui encobrindo. Isso tudo é advogado do diabo. We all want to feel our best, and after 29 Eles years são as the umas world's boas- #1 online health and wellness retailer, we've learned that true quality starts with freshness. That's why at iHerb, every product from trusted E os canalha também nem a carapuça branca. Olha a miséria com carapuça branca.
essa bexiga, já velha ainda mente, com vontade de e pau na cara, até o osso do velho se partir no meio, a cara dele cair de vez até no peito. É isso que me dá vontade de fazer. Eu não aguento não. Eu não aguento gente ruim não, eu detesto gente ruim. Ele queima a coxa da mãe, ele vai machucar a área genital da mãe. O quê? Não, aí a polícia vai achar que é um crime sexual, entendeu? Que é É porque a gente é todo tonto, né? E aí... Como se eles não fossem perceber toda a manipulação de cena. A cena né? do crime, ela é uma testemunha. Ela fala. Total. Eles duvidam Quando você tem um bom delegado, um bom investigador, uma perícia Eu acho que eu não aguentava ser delegada ou ser da polícia, não. Sinceramente, eu pegava um homem desse, eu ia logo no cacete. Bum, puf. Tem bufo na cara dele, tem bufo na cabeça dele. Eu ia logo ser expulsa. Esquece. A cena, a gente já sabe se é cena primária, Cala a boca, velho árabe safado. secundária, se aquele corpo... Não vem me tapear, não, viu? Não vem me tentar me bajular, não. Eu não caio nisso, não. Se o Velho cara falciano. o que Eu aconteceu sei do tipo de canalha que tu és. ali, teve uma Tu falas uma coisa aqui e outra lá. organização, se Tu tens foi 1000 desorganizado, faces. como ficou, até a premeditação, entendeu? Até Não foi na hora, foi algo decidido na hora, foi algo que pensou durante o tempo pra fazer. até esse lance de, puxa, deixa eu arrumar a cena, entendeu? A gente percebe, ó, tem alguma coisa aqui estranha, Que não sabe? faz sentido, deu um tiro, tá tudo bagunçado. E veja só, deu uma temporal. professora que dava aula há 40 anos, uma professora de história, amada pelos alunos. Gente, quando você olha aquilo, é de cortar o coração. Polícia é burra? Não, vai lá, começa, né, a pergunta daqui, pergunta dali, deixa esperando um pouquinho, me responde. Mas sua mãe saiu como? Não, minha mãe levou o óculos e o celular, mas não tem imagem dela saindo. Então como é que sabe que ela saiu e levou óculos? Não, porque é isso daqui a pouco, né? Eu vai bato na pedir- mulher, mas com medo que ela possa fazer alguma coisa, eu quero uma medida protetiva contra ela. Tem isso. Realmente tem isso. Entendeu? Aí quando a mulher... Tem macho safado que vai e atiça a mulher. Atiça quer dizer, eles provocam a mulher, né? É um slang. É um tipo de língua nordestina, atiçar. Eles provocam as mulheres a ter uma reação dela. Porque eles querem... Justamente eles querem gravar esse momento para usar isso contra ela. Aí ele abusa elas, não filma, até aí na bisa. Ei, sua rapariga de sexo, sua quenga, é isso e aquilo. Eu vim pegar a menina e tudo mais, ou isso e aquilo, eu não vou dar como se fala, a pensão da criança e tudo mais. Aí quando a mulher fica brava, ele tira o melhor daquela mulher. Quando ela vira um bicho, aí é a hora que ele pega a câmera e começa a gravar. Para usar aquilo contra ela e se fazer de vítima e de bonzinho. Aí é aí que vem os advogados do diabo, para defendê-los, entendeu? Os advogados do diabo para defendê-los e dizer que eles são as vítimas, que existe o outro lado da moeda. Mas é melhor errar na conclusão, errar na teoria, seja lá o que for. Errar em assumpção que deixar mais uma vítima, né? Deixar mais um crime acontecer e fazer mais uma vítima
nas estatísticas de genocídio contra as mulheres, porque já é um genocídio. Até os moleques estão emulando isto e copiando. Até os moleques estão emulando e imitando em salas de aula o que eles veem dentro de casa, entre esses ogros aqui, esses ogros, o que eles fazem com as mães e com as irmãs. E eles estão a fazer dentro da sala de aula, como aquela menina que morreu agora há pouco em Pernambuco, e outras que morrem em São Paulo, né? As meninas que são esfaqueadas, que são levadas surras, entendeu? Porque já são casos. Eles emulam o que eles veem nos adultos a fazer. Né? Então, Não, são vários, né? Aí temos esse que você estava falando agora, que é o do Igor, lá Mas de você quer falar Natal. antes da Lei Maria da Penha? Da Lei da Maria da Penha é muito bom, porque são casos aí, a paixão da Carol aí, né? Viu? A paixão da Ivalda também. E o que é de novidade? A gente se conhece. É assim, eu e a Carol, vou contar pra vocês aqui. Uma produtora lançou um documentário sobre o caso Maria da Penha. Se fosse verdade, estava tudo bom. Mas o caso é completamente mentiroso, Podemos dizendo... falar quem foi? Sim, é Brasil Paralelo. Eu ia falar. Sim, já está nos Já tá. jornais, né? Já saiu. E aí eles vão criar um documentário para tentar descredibilizar o caso, dizendo que a Maria da Penha havia mentido em absolutamente tudo, que aquele homem era um homem... Se a Maria da Penha mentiu, então que diabo dos raios dos quintos dos infernos atirou nela? Essa é a resposta, a pergunta que não quer calar. E cadê a resposta para isso? A resposta que temos é uma resposta distorcida. É uma resposta incongruente e distorcida por um time que quer demonizar as mulheres, incriminar as mulheres, julgar as mulheres, para poder ter mais validade para continuar a matá-las, para propagar mais o crime contra as mulheres, entendeu? Ainda bem que o senhor Lula fez alguma coisa. Eu não sou nem da direita nem da esquerda, mas nesse ponto o senhor Lula estava certo de pelo menos fazer algumas medidas contra essa onda de crime contra as mulheres, que é uma das piores no mundo, que é no Brasil. É o crime contra as mulheres, contra as crianças fêmeas e contra as mães também. E até mulheres desconhecidas. E eles estão a falar, eles estão com medo, dizendo que a lei da Maria da Penha vai ficar ainda mais rígida, ao ponto de que um homem que agride uma mulher nas ruas, como existe, e as câmaras estão lá para provar, e eles estão querendo até dizer que as câmaras estão a mentir e a serem manipuladas, eles estão a falar isto. Entendeu? Até onde chegou o ponto desses marginais que dizem ter um diploma que eles conseguem numa farmácia, eu acho, em qualquer lugar por aí. Eles compram um diploma e dizem ser advogados. Isso tudo são advogados do diabo. E eles falando que a Maria da Penha vai ser mais rígida e que um homem que mexer com a mulher na rua vai ser penalizado. E por que não deveria ser? E por quê? Hey, hello? Então as mulheres não têm o direito de andar pelas ruas? Talvez para comprar alguma coisa à noite, chegar do curso à noite, da escola à noite, do trabalho à noite. Elas não têm esse direito mais? Ô bibas, ô bichas. Elas não têm mais esse direito, é isso? Infelizes das costas oca, miseráveis. Então,
Assim também eles falaram, eles inventaram isso contra a Maria da Penha, ao falar que ela estava mentindo, com a pobre mulher nunca mentiu. Ela apenas não queria o velho lá mais, porque ele estava, desde que ela deu à luz, ele ficou sendo abusivo, ah, abusando ela psicologicamente, abusando, gaslighting ela, né? Tentando ter uma reação dela. E no final, enquanto ela dormia, ele atirou. E eles ainda estão fazendo ele de vítima, e dizendo, pobrezinho, o velho aqui falando, pobrezinho o velho aqui, ó. Falando, eu sei que isso machuca muito quando o velho fala, tá? Eu sei que isso vai machucar o seu relato. Velho safado, leva pra casa, leva. Vocês são tudo da mesma igualha, vão. Fica tudo junto lá e não sai mais de casa, vão se isolar lá nos quintos infernos, dentro de uma base lá, umas cavernas, bem milhares de quilômetros dentro da terra e não saiam mais de lá. Coisas ruins. Eita, velho feio da bexiga. Que velho feio que aquela mulher viu nessa múmia. Parece uma múmia paralítica. Homem perseguido, que era um homem muito entristecido, que ele era um marido incrível. Enfim. Colocam ele como vítima, né? Fazem toda aquela estratégia de Exatamente. Darwin, de inverter E a sabe, vítima. Distorcendo, sim, invertendo, distorcendo tudo. Para fazer do marginal uma vítima e incriminar a vítima. Isso é chamado de victim blaming. Ocupar a vítima. Entendeu? Tá cheio o mundo de criminosos assim. E são todos criminosos. Essas bichas são tudo criminosas. Entendeu? São tudo criminosos. Tudo criminosos. Quem defende criminosos são outro. Ok? Se você faz parte dessa turminha aí, você é um criminoso ou criminosa. Não importa que você tenha uma porcaria de um título ou um diploma fake por aí. Ah, tu sabe de nada, mané da égua. Tu sabe de nada. Falsa tuas ideias aí. Tuas ideias que são falsas. Olha que velho miserável. Sabe por que ele tá fazendo isso? Porque ele tem álibis, né? Ele tem minions a favor dele. Que o defende. Ok, o que esse dragão tá querendo dizer agora? É, dragão, só se tu inventar isso Maria da Penha para a favor dos homens. Dragão. Have you ever jumped into a breakout trade? Se essa dragão. Eu já sabia que a dragão ia defender o caso do idiota lá. Que machucou a mulher. Ela falou, número 1, que ele a puxou da cama, tentando expulsar ela do apartamento, empurrou ela de forma proposital para ela poder sofrer algum E não tipo de foi isso que lesão. aconteceu exatamente, dragão? Dragão? Dragão do cabelo pintado. O vídeo mostra a mulher toda ensanguentada e ele empurrando ela para fora. Entender. Se ele não fez isso, então tu fizeste, tu tava lá e ajudou ele a fazer isso contra a mulher. E acho que todo mundo. Peraí, não aguento. Eu não aguento injustiça e safadeza e ruindade.
Que custava ele chamar a polícia? Se ela não quisesse sair do apartamento dele. Não quisesse sair do apartamento. Era só chamar a polícia. Para que usar agressão contra a pessoa mais fraca do que ele? Visto que ela era magra, ela é magra. E ele parece um gorila de gordo. E no vídeo mostra que a mulher foi empurrada forçadamente. Então ela quer dizer o quê? Que ela fez isso a propósito? E o dragão acima. Essa advogada de rola. Meio agressor. O que é muito interessante é porque é um É isso que ela documento. tá fazendo. Como esse dragão aqui, eles invertem esse dragão. Mas não comigo aqui, esse dragão. Não comigo. Todo feito por homens. Aí vai aparecer uma mulher, sabe? Tem um pouquinho que eles vão colocar lá, uma pitada de mulher, mas são homens falando, e homens assim muito enfurecidos, dizendo que as mulheres são horríveis, que as mulheres mentem, que esses homens estão sendo... Todo tipo de psicopata que mentem, acham que as vítimas também iriam ou mentem. Iriam mentir ou mentem. É do caso do pilantra que trai demais, ok? Ele trai tanto que quando ele para de trair, quando ele diz chega, ele fica com aquela neura, aquele guilt. Guilt quer dizer o sentimento de culpa na mente, que ele acha que a mulher sabe fazer a mesma coisa. Se a mulher chegar tarde do emprego, um pouquinho tarde porque atrasou lá alguma coisa, fez hora extra, ou pegou transporte lotado, esperou para o metrô, o BAS, né, o ônibus, ficar menos lotado de pessoas. Isso já aconteceu muitas vezes comigo, entendeu? Porque saía às pico hour, né? Peak hour era mais ou menos 6 horas da tarde, eu saía peak hour, eu tinha que esperar pelo menos 5 metrô para voltar para casa. Chegava em casa já era o quê? 8h30 da noite. Ok? Não que eu tenho que dar satisfação a ninguém, porque o que importa é a minha cabeça, é a minha consciência, e não o macho. Ele não tá nem louco, não comeu nem bola de cachorro doido para vir, quando eu chegar do trabalho, para ele vir me questionar. Eu mandei ele para o corno que o amassou. Tá nem louco. Eu posso chegar em casa até 3h30 da madrugada e ele não tá nem louco de questionar. Nem louco. Perseguidos. Eu sei da minha cabeça, eu sei da minha consciência. Eu sei o que eu faço. Eu sei quem sou. E eu confio no meu taco. Né? No fim das contas, eu não gosto de fazer amizade com ninguém mesmo. Eu não tenho ninguém mesmo, nem família, nem amigo, nem ninguém. E que esse marido estaria sendo perseguido. Injustiçado. Que na verdade... Ô, justiçado, tadinho, dá uma peitinha pra ele, por favor, dá uma peitinha, mas ao invés de peitinha, dá uma bilholinha nele, na boquinha dele, dá. Coloca ele num beijinho, como é que se diz aquele negocinho? Tem um tipo de hamock, né? Hamock é
rede. Coloca na rede bebê e balança. Balança a rede pro marginal não surtar. Oi, joga ele na parede, sim. Balança a rede pro marginal, não surtar. Oi, lá, joga ele pra parede, sim. Entendeu? Tem que ser assim. Foi um latrocínio, né? Uma tentativa. Uma tentativa de latrocínio. E a Carol já tinha começado a falar sobre isso e eu falei, peraí, me mandaram. Carla, olha, se manda um vídeo da Carol. Quando me mandam um vídeo da Carol, eu tinha já o processo da Maria da Penha. As 1.700 páginas ela tinha. Eu já tinha tudo. Eu falei, deixa. E a Carol não tinha ainda esse processo. Eu falei, eu comecei a ler. E conforme eu ia lendo, Ivalda, eu não ia acreditando no que eu estava lendo. Porque eu ainda não tinha, né, os autos do processo pra comparar com o documentário. Mas sabe quando você já assiste meio que na dúvida, assim, falando que estranho? Será que elas vão defender a Maria ou vão julgar a Maria? Vamos Tem lá. 1h e pouco do ver. Marco Antônio emocionado, contando a história dele, dão, tipo, permissão pra ele explicar toda a situação. E sabe quando já levanta aquela pulga na orelha que você fala, cara, eu conheço a história, eu já conheço o Instituto Maria da Penha, sei tudo isso daqui porque eu já estudo o Direito das Mulheres. Millions of traders around the world. Do processo da Carla, foi aí que eu falei, vou comparar documento com documento. E foi aí que a gente chegou na conclusão que tinha documentos adulterados. Mas a perícia comprovou agora que foram adulterados. E a melhor parte não é essa, porque o que a gente fez? Eu falei, não adianta só a gente falar que o documentário é bom, é ruim, é mentiroso. Chamei, Valdo, chamei perita da balística, chamei um monte de gente, chamei o Christian para explicar o perfil do agressor, a Carol, a gente montou um time para analisar o que estava acontecendo. E eu lembro que na época, né, veio aquela onda, né, um monte dos haters, né, não, porque vocês, e um monte de mulher, eu falei, gente, vocês são loucas. Eu recebi muitos ataques disso, de mulheres. Cara, também, você tem uma Maria da Penha lei de mentirosa, que eu era mentirosa. Que não é perfeita, ela ainda precisa de muitas melhorias, mas já é um avanço absurdo. Eu falei, olha os números. E a melhor parte, Valda, é quando você vai lendo o processo, e eu mostro isso pra Carol, porque olha só o disparate do criminoso. Não, é uma história assim de é a Tarantino, cereja, juro pra ti. Sabe a cereja do uma bolo? história de Tarantino, né? Aonde eu vou, eu preciso contar. Porque quando a gente explica o que ele vai... A narrativa estava com ele, a Maria da Penha no hospital, ali entre a vida e a morte, ela ficou Justamente, a Maria da Penha entre a vida e a morte, paralisada, e o bonitão aqui, para não dizer o contrário, a coisa horrorosa aqui, a múmia paralítica da beira da entrada das gizas pirâmide lá, né? Falando bosta, distorcendo tudo contra a mulher. E que essa miséria véia aqui tá com esse olhar de pena, leva aí pra casa, véia feia da bexiga. E o velho aqui pergunta, por que cadê o velho? Não. Um bandido conhece, suporta o outro. Cara, eu não gosto desse homem. Sinceramente, tem uma coisa que eu não vou com a cara desse homem. Isso, quando eu não gosto de uma pessoa, é aquela, eu não sei, aquele sentimento, sabe? Alguma coisa ele fez, faz ou fará. Ele fala que a Maria da Penha teve vários meses à frente para contestar o caso dela, para falar, para testemunhar o caso dela, e não fez, porque a coitada estava no hospital. Não foi esses miseráveis que levaram um tiro na espinha dorsal, não foram eles, né?
Então pimenta na espinha dorsal alheia é refresco para eles. Não é mesmo? A mulher estava entre a vida e a morte. Ela não tinha como testemunhar, mesmo querendo. Foi depois de 4 a 5 meses que ela foi chamada. Foi depois de 4 a 5 meses que ela foi chamada a testemunhar. Não foi porque ela não quis. E o miserável aqui é tão burro. Burro não, desculpa o bichinho. Tão amébico. O bicho é tão acefálico. Tão acéfalo. Tão acefálico que ele não entende que ela não podia testemunhar. Ah, por que não se separou? Ela queria, mas o velho não queria. E por isso que o velho queria dar fim nela para ficar com a casa e trazer a outra para dentro de casa. A Maria queria se livrar dele. E a Maria queria que ele fosse embora, que ele estava maltratando as meninas e ela. Entendeu? Bicho do mato, pai de chiqueiro dos infernos. Tetraplégica durante 6 meses, porque ela, né? Ele acerta aqui. E com a arma, ele tinha uma arma que era de balim, sabe? Aquela para matar pássaros. Ah, sei, esse aqui. Que você solta, são vários chumbinhos. São vários chumbinhos, né? Ela tinha chumbinho no corpo inteiro. Que estilhaçou, sabe? Ó, então olha a história que ele vai contar. Olha só, eu sou ele, tá? Você é a delegada. Qual das 3 que tu vai contar, Carla? Qual das são 3 3 versões? versões? Não, eu te pergunto, qual história tu vai mas contar? Porque são tantas versões. Eu vou contar melhor, porque ele chega o seguinte, olha só, eu sou... Conta do facão. Não. O pessoal tá perguntando, cadê os crimes digitais? Calma, a gente vai pegar no Esse aqui assunto. vai chegar bem nos crimes digitais. Já vai chegar nos crimes digitais. Por isso que é bom pra vocês entenderem. Você vai chegar, ele vai chegar e vai falar o seguinte, ó. A Maria da Penha tá dormindo. Os ladrões, e ele conta, ladrões muito perigosos, temidos pela polícia. Não faz sentido. Se um ladrão entra, o bandido não quer saber. Ele pega o velho, pega todo mundo. E eles podem fazer alguma coisa, né? Até mesmo com a criança. Por que raio dos infernos escolheu só a senhora? Por que especificamente ela? E se teve ladrão na jogada, foi ele quem chamou. Foi ele que arrumou tudo isso. Foi ele que orquestrou todo o crime. Mas não foi ele mesmo. Porque ela não tinha como mentir, foi ele. E no final do jogo tem uma mulher paralítica em cadeira de rodas. E alguém fez isto. E se ele não fez, se essa múmia paralítica do Egito não fez, então os nojentos aqui fizeram. Todos eles aqui fizeram. Todos eles aqui, menos essas mulheres, todos esses nojentos aqui fizeram. Foi ele que matou a Maria ou quase matou a Maria da Penha, foi eles. Ok? Vocês gostam disso? Então foi vocês que fizeram o crime. E não o velho, porque está defendendo ele. Porque foi ele, não foi ladrão nenhum. E não venha com esse negocinho, porque Maria da Penha estava querendo ser vingativa, como o velho árabe falou. Ela estava querendo ser vingativa. Ei, miserável. Então, a mulher leva um tiro e a mulher é vingativa por falar a verdade. Então, para mostrar para vocês que ela não é vingativa e que é uma Amélia, né? Uma Amélia, uma mulher doce, uma mulher que bate, que vira outra face, ou vira o outro lado das costas para ser atirada, né? Ela tem que virar a outra face para provar para vocês que elas são boas, que ela é boa. Para que ela ia fazer isso? Vocês merecem isso? Satanás, vocês merecem isto? Quem são vocês? Quem são vocês? São uns lixos humanos, rapaz. Vocês não são nada, vocês são insignificantes nessa terra. Quem são vocês melhor que essa senhora aqui? Quem são vocês melhor do que ela? Vocês não são porcaria alguma. Que? Não teve ladrão, o ladrão foi o velho, a múmia barrenta, horrorosa. Canalhas também envelhecem. Mas como é o nome, o delegado dos ladrões? Você ouviu? Sim. João, Maria e só faltava dizer Paulo.
Os No nomes mais Nordeste. comuns. Aham. João e Maria. Entendeu? Porque Maria. até lá tem uns nomes mais engraçados, inclusive, né? E a coisa que vem na cabeça, não sei o que, acho que É a Operação Echo Chamber, por conta das câmaras de eco que existem nas redes sociais. Ainda bem que eu achei esse O próprio canal. caso Maria da Penha Eu encontrei esse canal para me ajudar também a ter mais, assim, uma convicção. Esse canal é daquele rapaz, né? Vilela. Para ter mais uma convicção do que a Maria da Penha estava certa. E várias Maria da Penha por aí também estão certas. Ok? E que o psicopata mente. E tudo que o psicopata quer é álibis. Ele quer minions, ele quer lacaios a favor dele. Ele quer grupinho. Entendeu? O psicopata, ele não quer, muitas vezes, ele não quer agir sozinho. Quando ele faz as merdas dele, eles querem álibis, eles querem cúmplices. Eles querem o advogado do diabo. Eles querem a cúmplice de seu crime. Ok? Porque eles são covardes. Os narcisistas são covardes. Mau caráter. E eles não têm idade. Eles podem ter de 20 a 100 anos de idade. Eles não têm uma idade específica certa para agirem assim. Ok? Isso são esses marginais. E o pior de tudo são os marginais que se acham certinhos, né? Os marginais que se acham certinho, às vezes até com um diploma qualquer fake por aí, mas o caráter é duvidoso, entendeu? Pela cara de uma pessoa, ele não gosta de ler as pessoas. Será que ele é melhor do que eu? Porque a primeira vez que eu vi esse homem, eu vi uma pessoa não boa. Esse homem é duvidoso. E esse homem não presta. E eu não vou falar nem mais sobre o que eu li aqui. Isso é um lixo. É uma pulga que se diz ser boazinha, mas não é porcaria nenhuma, se diz ser certinho. E ele é o advogado do diabo, ou seja, ele só defende gente ruim. Eu acho que até a menina que morreu agora pouco na escola lá em Pernambuco, ele ia procurar faltas nela. Ia dizer que ela também tinha culpa, que ela não é inocente, coisa alguma. Isso é uma biba nojenta. Esse velho não vale nada e ainda pinta o cabelo, essa desgraça. Padre retro Satanás. Bando de Satanás. Farta disso. Farta desse comércio de genocídio contra as mães, principalmente contra as mães e as meninas pequenas. A podridão é ser você. A podridão é você, seu FDP. Infeliz. A podridão é ser você. Outra cretina aqui. Que mulher feia. O olho dela parece dois grãos de arroz. Essa tal de Suzanne von Richthofen. Agressor de Maria da Penha. Olha que coisa, não leva aí pra casa.
Leva ele pra casa, Não, meu não, filho. Leva ele pra casa. E se ele já bateu as botas? E esse negócio aí de crime, contra as mulheres só vai parar com uma lei rígida, uma lei de código penal, né? Matou, provou, tem evidências, tem prova, leva pro paredão, não tem outro jeito. Cancela ele. Cancela. Principalmente quem mata suas mães, seus pais em geral e suas crianças. Entendeu? Independente de ser homem ou mulher. Mas no caso do feminicídio, que é só crime contra as mulheres, isso tem que ser, ter que ter uma, assim, um tipo de lei mais assim, vamos dizer, mais exclusiva, entendeu? Mais inclusiva. Uma lei levada mais a sério, porque chegou um ponto de que daqui para frente vai ter 100 machos para cada uma mulher nesse planeta. Eu aposto que hoje em dia o índice, o ratio, né, o índice de homem para mulher está desequilibrado. Eu acho que já tem uns 10 homens para cada uma mulher hoje em dia. E do jeito que nós estamos vendo, parece daqui a 50 não, eu dou uns 20 anos, vai ter poucas mulheres hoje em dia. E as que restarem vão estar velhas já, ok? E as jovens todas já fora desse planeta. Então vai ter muita poupança aí de graça, né? Muito paneleiros por aí. Vai ter só poupança aí de graça para eles e eles vão gostar dessa farra do Sodoma, né? Sodoma. Dessa cultura sodomática. Eles vão adorar. Porque não vai existir mais mulheres aqui, nesse planeta. Do jeito que nós estamos vendo, né? E com essas sujeitinhas aí, essas quengas aí, suportando também. As quengas de todas as idades têm véias, como se não se bastasse, tem véias. Até muito mais velha do que eu. Que comparado com essas véias, eu sou um brotinho. E tem as véias e tem as idiotas acéfalas, não é? Mulheres sem inteligência. Também jogam e elas torcem nesse time. Elas jogam para esse time. O time contra o seu próprio gênero sexual. Entendeu? Essas mulheres são as péssimas mães e péssimas filhas. Eu tenho pena das mães dela e das filhas delas. Ok? São mulheres horrorosas. Elas são boas para machos. Tudo que elas sabem é abrir perna para machos. Essas cretinas aí.
ok? E a maioria são dragão, porque se são dragões e não for fácil demais, então não vão pegar. Tem que ser fácil. Ficar aí pegando geral, né? E bajulando o macho e defendendo o macho, mesmo quando estão errado. Tudo bem quando o homem está certo, e isso é 100% provado, é evidenciado e testado e aprovado. Até então, até ele provar a inocência, ele deve ser tido como culpado. Entendeu? Se uma mãe morre, uma filha morre, uma criança é estrupada, ele tem que ser culpado. Ele ou até ela, quando a mulher não presta. Ok? Então deve ser assim. E deveria ter uma pena, pelo menos, se não quer matar o desgraçado, pega aquelas varas bem grandes e faz como em alguns outros países aqui fora. São 5 chibatadas dessa chibatada. Ok? São pelo menos 5, dá 5 a 6 anos de cadeia e 10 chibatadas. Quer dizer, todo dia uma chibatada na poupança até ele não poder sentar. E aquela chibatada é horrível, que abre a pele. O bicho fica sem sentar e fica infectada. Fica sem sentar. Agora, velhos caquéticos assim não são, não levam sovas, só abaixo de 55. E mulheres não levam porque elas não vão aguentar. Mas na verdade eu acho que, eu não sei, mas elas não aguentariam porque é muito forte. Eles levam a chibata para cima, não sei quantos, 350 graus e volta para baixo. Numa força imensa. E usualmente eles usam uma máscara, o que bate neles no presídio, né? O carcerê, ele usa uma máscara para cobrir o rosto. Aí eles batem. Para aqueles que lidam com drogas, que eu não acho certo, eu não acho certo isso. Porque quem lida com droga é um doente, precisa de ajuda. Mas aqueles que matam, sim, merecem. E aqueles que estrupam, principalmente criança, um miserável desse, merece sem chibatada até morrer. Faz isso com a criança, um bebê. Entendeu? Sua mãe, a mãe já velha acamada, merece sem chibatada no lombo até morrer. Merece. Eu sou toda a favor disso, toda a favor. Eu sou aqui segurando o meu fôlego para isso acontecer um dia, essa lei vir em um lugar como o Brasil, que merece tanto essa lei, tanto. Chibatada no lombo. Até para menores delinquentes. Menores delinquentes deveriam colocar ele dentro de uma solitária e colocar milho no chão e acorrentar eles. Colocar o joelho no milho no chão. Por um dia. 5 horas por dia. Para ele saber a dimensão do seu crime e para pensar 2 vezes antes de praticar isso novamente. Às vezes, as leis medieval têm que voltar. Entendeu? Não para as pessoas que são erroneamente
incriminadas. Não. Eu falei que tinha que realmente provar, ter evidências, câmaras, etc., para provar que o infeliz realmente praticou o crime. Crimes hediondos. Entendeu? Crimes contra vulnerável. Crimes covardes contra bicho, contra animais. Contra cadelas, contra cachorro, contra gato, contra égua. Aquele lá merece colocar pimenta. Eu colocaria pimenta no olho da urina dele. Sabe o que é o olho da urina dele? Da uretra? Colocaria pimenta bem forte, jalapeno dentro. Já sentiu a dor? Colocaria também no ovo dele. E atrás dele. É um ato sadista, mas tem que ser assim, né? É bom, porque a gente ruim merece. É melhor você sofrer aquilo que morrer e sua carcaça espiritual passar 2 anos sofrendo lá, antes de ser expirado para sempre, né? Eliminado por laser, ok? Você quer sofrer aqui ou quer sofrer lá? Você decide, entendeu? Então tinha que ser assim. Eu queria, ainda bem, para eles imaginar, ainda bem que eu não estou em poder, senão eu fazia essa lei sadista, contra a gente ruim apenas, não as boas, jamais, jamais, porque os criminosos, quando eles fazem esses atos, eles são apáticos, eles não pensam na dor alheia de suas vítimas, muitas delas até vulneráveis, crianças, suas mães, seus pais, animais, uma égua, um gato, um cachorro, um cavalo, eles não pensam, entendeu? Porque para eles acham assim, não sou eu, não é meu corpo, eu não vou sentir. Eu vou praticar esse crime hediondo contra esse animal, essa criança, minha mãe, meu pai. Eu quero ver quando ele passar por isso na cadeia, até ele uivar de dor. Se ele ia repetir o mesmo crime, jamais, a não ser que ele seja idiota ou retardado. Tinha que ser assim, não tem outro jeito. Não tem outro jeito, entendeu? Não tem outro jeito. Gente safada. Esse mundo tá demais. E países como o Brasil, nem pensar. Não tem outro jeito de que investir mais em cadeias enormes e aplicar leis mais rígidas, entendeu? Leis rígidas de disciplina. Afinal, isso não é um mundo do hard knocks, né? Das pancadarias na fuça. Não é isso que eles semearam também? Então, o que você semeia, o que você semeia, você tem que colher aqui. E não esperar para outro lado, não esperar para o karma. Olho por olho, dente por dente, tem que ser assim. Não tem outro jeito para melhorar, ou pelo menos tentar melhorar esse mundo. Eles dizem assim, com essa lei aí de olho por olho e dente por dente, é a razão a qual o mundo anda cego. Bem, e esse olho essa lei de passar a mãozinha na cabeça de marginais? Desde quando isto, e como esse caso aqui, uma mulher é covardemente ferida, né, com o atentado à morte dela, e ainda eles ficam passando pano para o criminoso. Isso é um absurdo, é uma burrice até. Olá, no STJ Cidadão desta semana você vai conhecer a vida da mulher que inspirou a lei contra a violência doméstica no Brasil.
Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da... Ele abriu o chuveiro e, no lugar de ele me empurrar, eu disse, deixa eu ver a temperatura da água. Pelo ex-marido, o também cantor Lindomar Castilho. 2 anos antes, Doca Street havia saído livre do tribunal ao ser absolvido por matar a namorada, Ângela Diniz, com 5 tiros na cabeça. Prendia o medo, a falta de visibilidade. Ah, essa lei precisa de uma pessoa como eu, sabe? Só eu dava jeito. Não lembro mais. Mas assim, que... I made it, I will make my way. Foi 4 anos de muita desavença, sabe? Assim, uma pessoa altamente opressora, dominadora, né? Eu não tinha a minha liberdade individual, né? É um típico machista mesmo, sabe? Depois de concluir a faculdade e separada, ela saiu de Fortaleza em 1973, sempre apoiada pelos pais. Ele também tinha inveja dela, porque ela estava no seu país, ela tinha família e ele não tinha. Que Maria da Penha já resolveu passou parte da infância e da charada aqui. Juventude. A adolescente questionadora já chamava a atenção pela beleza. Chegou a ser eleita a rainha dos calouros em 1962. Uma mulher bonita dessa queria um traço daquele. Sempre eu tive assim o corpo. Foi uma infância que eu acho que, assim, em termos de lazer, de espontaneidade, né? Assim, a gente tinha muita liberdade. A gente brincava muito na calçada, né? Nós tínhamos amigos. A beleza chegou a ser eleita. Que eu podia fazer farmácia porque farmácia tinha opressora, dominadora, né? Eu não tinha a minha... Não... Mas eu não percebi isso e realmente não deu certo. Casamos. Eu tenho a impressão que nós passamos uns 4 anos casados, eu não lembro mais. Mas assim, que foi 4 anos de muita desavença, sabe? Assim, uma pessoa altamente opressora, dominadora, né? Eu não tinha a minha liberdade individual, né? É um típico machista mesmo, sabe? Depois de concluir a faculdade e separada, ela saiu de Fortaleza em 1973, sempre apoiada pelos pais. Eu fui para São Paulo fazer mestrado, mas porque eu já tinha terminado, que não foi a minha filha escolhida, né? Não sei o que, não sei o que. A escolhida foi a cearense Maria da Penha Maia Fernandes. Uma escolha que mudaria a vida dela e a de milhares de brasileiros para sempre. Casamos, né? A minha primeira filha nasceu lá, o meu mestrado terminou, eu voltei para reassumir minha função no laboratório que eu estava afastada. Nessa época em São Paulo, como é que ele era com a senhora? Era a pessoa que eu tinha conhecido, né? Como eu tinha conhecido. Aí quando nós chegamos aqui, aconteceu da naturalização dele sair, né? E a partir desse momento, eu não mais o reconheci, né? Ele tomou. Que velho mentiroso! E o velho fala aqui, né? No site desse idiota aqui. Ele fala no site daquele idiota que ele já tinha naturalização, ou seja, permanência no Brasil, antes até de casar-se com ela. Que nojento mentiroso. Tornou-se uma pessoa altamente agressiva. Ele só queria isso, um green card, por isso que ele casou-se com ela. Por tudo ele justificava uma agressão, né? Eu tinha muito medo dele, porque era uma pessoa de muita força, ele praticava halterofilismo em casa, fazia musculação, essas coisas todas.
E eu não tinha meios de enfrentar, né? Então eu comecei, nós não estamos felizes, nem você, nem eu. Vamos separar, né? Que eu acho que é melhor para nós dois. O ano era 1981 e as notícias sobre violência contra a mulher eram um destaque na mídia. A cantora Eliane Garamond tinha sido assassinada pelo Outro velho nojento que dizia gostar da mãe, mas assassinou a mulher dele. Saído livre do tribunal ao ser absolvido por matar a namorada, Ângela Diniz, com 5 tiros. Existia para que ele tomasse uma atitude, entendeu? E ao mesmo tempo eu tinha medo, né, de provocá-lo e ser uma outra vítima. E a seguir, a tragédia, a recuperação e a... Eu acho que essa mulher, o erro dela foi transpirar medo. Isto que o psicopata quer, o narcisista, ele é como um demônio, ele sacia-se com o pavor e o terror na frequência de sua vítima. Quando ele vê e sente que a vítima está com medo, ele se sacia. Aí que ele faz mais, entendeu? Quando ela enfrenta ele vê que ela minibissinense quer dizer que ela realmente é séria no negócio. A luta de Maria da Penha. Eu volto já. milhão e meio de pessoas. Somos o maior tribunal no Facebook. Espaço interativo. facebook.com/. Né? Isso aí tudo depois foi se encaixando, né? Com um forte barulho dentro do quarto. E que me mexer não conseguia, então eu disse, puxa, o Marco me matou. Foi. E veja que a fala dela é coerente e consistente. O que ela fala para o entrevistador, um rapaz lá em São Paulo, ela fala a mesma coisa aqui. Ela não muda as narrativas como um velho muda. Ela fala, eu creio, por isso que eu creio mais nela, não por ela ser mulher, já por ela ter sido a vítima, e ser coerente e consistente nas palavras. O sinal do psicopata narcisista, covarde, fraco, é que ele sempre está a mudar as suas narrativas. Ele mente quando ele fala. Ele inverte as coisas. E ele projeta-se a vítima. Meu raciocínio foi isso. Né? Porque nessa época o estopim já tinha... Não tinha mais sentido, há muito tempo, né? E os vizinhos que me acudiram me levaram para o hospital, e eu por conta o vizinho, o miserável, não fez nada. Dessa fato, eu passei 4 meses hospitalizada. Aí, velho, como é o nome do velho? Eu até esquecia. Aquele velho maldito lá. Como que ela poderia depor se ela estava acamada, paralisada? E a versão que ele contou é que ele tinha percebido pessoas estranhas dentro de casa e que essas pessoas tentaram enforcá-lo e lutaram contra ele. E quando a polícia, os vizinhos chegaram, tudo mais, encontraram ele sentado na cozinha. Que velho mentiroso, né, nojento. Mesmo um criminoso que entra dentro da casa, a não sei que ele tenha um problema pessoal com a pessoa, que ele tenta tirar a vida, né? Ele não irá atirar naquela pessoa, principalmente quando ela está dormindo. A não ser que ele tenha sido mandado a fazer aquilo, pago para isso, ou ele tem uma coisa pessoal contra aquela pessoa. Ao contrário, ele jamais irá fazer isto. Então você vê que isso não tem sentido.
Entendeu? Se ele tivesse que atirar, ele atiraria num velho que tentaria reagir. E você vê que o velho ficou ileso durante toda essa, né, essa confrontação fake que foi toda inventada pela cabeça dele doente. Da casa com uma corda no pescoço e o pijama rasgado. E a explicação é que ele tinha lutado com 4 pessoas. O tiro que atingiu Maria da Penha lesionou a 3ª e a 4ª vértebras torácicas. Por pouco, não atingiu o coração. Depois de passar 2 meses no E hospital... tem vários psicopatas que fazem assim. Manda entrar na casa, aí eles simulam um assalto, eles mandam esses cúmplices a ferir eles, assim, superficialmente, feri-lo, entendeu? Ou esganá-lo, ou fingir esganá-lo, e deixa algumas marcas ou, né, ou escoriações para dizer que ele também foi afetado. Existem psicopatas que fazem isto, ok? Mas a mando dele. Em Fortaleza, Maria da Penha conseguiu uma vaga aqui em Brasília, no Rede Sara de Reabilitação. Foi quando ela começou a recuperar o movimento dos braços. Foi quando ela ouviu também que a cadeira de rodas seria sua companheira pela vida toda. Não bastasse a saudade que ela tinha das filhas, foi quando começaram a chegar as primeiras notícias de que o marido dela era o principal suspeito do atentado. Até então, a versão era de que tinha havido esse assalto, né? E eu não imaginei em nenhum momento que tinha sido ele, entendeu? Sempre eu estava acreditando na versão que ele tinha passado, só que meu sofrimento era muito grande, porque como eu conhecia a brutalidade dele com as crianças, eu achava, e não era mentira, né? E aconteceu isso, que ele agora estava... As crianças, eu achava e não era mentira, né? Essa mulher é muito burra, né? Essa véia também. Como é que uma mulher via a brutalidade de um homem contra suas crianças e não as defendia e não largava esse monstro? Com todas as armas para maltratá-las ainda mais, porque não tinha a minha presença. E essa não seria a única tentativa. Quando voltou de Brasília, já sabendo que tudo apontava o marido como autor do tiro, um novo choque. Ele falou, não me lembro bem como foi, eu só sei que ele disse que ia me levar ao banheiro, no banho, né? E quando eu cheguei no banheiro, ele abriu o chuveiro e no lugar de ele me empurrar, eu disse, deixa eu ver a temperatura da água. Aí passou corrente. Aí eu disse, está dando choque. Esse é um choque. Esse choquinho sempre ela deu. Eu digo, não, está dando choque. Nessa hora eu gritei, as moças vieram e me tiraram. Ele queria ainda matá-la com choque dentro do banheiro. E essa idiota ainda ri. Ela deveria ir para casa da família dela, essa véia, que véia besta. Entendeu? Aí, coincidentemente, depois, a gente relembrando os fatos, aí o que é que acontecia? Ele, depois que eu havia chegado, ele nunca havia tomado mais banho naquele banheiro. Ele só tomava no banheiro das crianças. Então, e o que ele ajeitou realmente, no período que ele estava hospitalizado, ele ajeitou o chuveiro para dar... Premeditou para mim dar um choque. Durante esse período, Maria da Penha e as filhas foram mantidas em cárcere privado. E tem uns acéfalos aí, somente o velho árabe, dizendo que a mulher inventou toda essa mentira porque ela estava com ciúme para se vingar dele. Então ela mesma simulou tudo isso e atirou nela mesma? Foi isso que vocês querem dizer? É isto? Vocês querem dizer? Nos bastidores, a família se empenhava para conseguir a separação de corpos. Em casa, ela arrumava as malas, quando o marido saía para o trabalho. Foi nesse período, esses 15 dias,
Que assim, quando eu tomei conhecimento pelas moças, né, e começou as coisas ficarem se encaixando, né, então eu tinha malas, né, eu pegava as malas, quando ele saía eu botava as roupas das crianças tudo dentro da mala e botava a mala no mesmo lugar, quer dizer, ele não percebeu de que eu estava me preparando, né. Foi então que Maria da Penha voltou à Rua Teresa Cristina. Conseguiram finalmente Ela voltou de volta à rua. a liberdade. Voltou à rua da infância dela. Eu lembro assim, no momento em que eu cheguei aqui, entendeu? Que eu cheguei aqui. Que Já chegou muito tarde, minha senhora. Deveria ter chegado há muito tempo. Olha, vão brincar que agora eu vou dormir. Eu dormi da hora que eu cheguei até o outro dia. Porque a senhora não dormia em Não casa? dormia, não tinha um sono relaxado. E dormi não porque eu estava exatamente aqui, eu dormi porque ele estava viajando. E eu sabia que ele poderia não chegar aqui enquanto estivesse viajando. Foi neste momento que toda dor e sofrimento deram lugar à força. Maria da Penha formalizou uma denúncia contra o então marido. O crime quase prescreveu. Depois de esgotar todos os recursos internos do país, ela recorreu à Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos. O Brasil foi condenado pela OEA, que disse que o país negligenciava os casos de violência. Bem pouco, nojento, bem pouco, cara de árabe dos infernos. Raça maldita, doméstica. mestiça, bem A grande pouco. repercussão internacional. Bem pouco. Ela foi muito inteligente em fazer isso. Realmente eles negligenciam, e até as cachorras periquitas aí também, as mulheres safadas. Por isso, por causa dessas poucas nojentas que as outras estão sendo mortas, por causa delas, defendendo esses machos feios aí. Nacional do fato colocou as autoridades brasileiras na berlinda. A discussão chegou ao governo federal. E em 2006, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a Lei Maria da Penha. Oh, finalmente, então ele fez isso por causa da pressão dos Estados Unidos, né? Não teria feito. Eu sou muito feliz hoje. Sou feliz porque eu sei que as minhas filhas não vão passar pelo que eu passei, porque existe uma lei, né? Eu sei que muitas mulheres se beneficiaram demais com essa lei. Mas não adiantou nada. Isso foi 11 anos atrás, tá pior. A cada dia tá pior. E eu provei que a justiça precisava ser repensada. Porque a mulher sempre foi... E o Brasil está subindo o ranking. Vítima. Lidera o ranking de genocídio contra as mulheres. Do machismo na sociedade. Isso já é genocídio sistematizado. Não do machismo entre quatro paredes, mas o machismo público, né? Que quantas mulheres morriam assassinadas e quem era responsável era a própria. A gente vê um crime bárbaro que perpetuou-se há muito, eu diria que séculos atrás, e cada vez pior. E quando as mulheres tentam fazer alguma coisa para eliminar esse problema social, vem Satanás querer impedir, né? Um Satanás sem neurônio, de qualidade, sem inteligência, sem caráter, sem nada para mostrar para o mundo, nada, além de ruindade, de crueldade e egocentrismo, né, e patriarcado. Nada mais do que isso vocês têm. Vocês que defendem esses machos que fazem isto com suas mães, com suas mulheres, com as mães de seus filhos, com as crianças, com suas filhas pequenas até,
com os animais, acham isso lindo e felizes, hein? Acham isso lindo? Eu adoraria se tivesse um inferno, porque eu queria ver vocês sofrendo lá. Aqueles que praticam esse tipo de crime e aqueles que condona. Condona quer dizer suporta na boca tudo dos isso. Advogados, né? Ela morreu porque ela afrontou. Ela morreu porque ela traiu. Uhum. É isso que sempre falaram. Ela morreu porque ela não quis fazer o serviço de casa porque não era boa mãe, não era boa esposa, etc. Entendeu? Eles sempre têm uma desculpinha. Ah, uma boa mulher, uma mulher que enaltece, que endeusa a casa. Uma boa mulher é a mulher que sabe o que ela quer para ela. Porque quando ela estiver morrendo na cama, ninguém ajuda, quase ninguém ajuda. Viu? E ao invés de ajudar, muitas vezes quando elas estão velhas já, o que eles fazem, os miseráveis dos filhos, é montar no corpo dela já doente, fraco, velho e morrendo. Eles montam no corpo da carcaça da mãe para abusar delas sexualmente. Essa é a realidade dos monstros aqui nesse planeta. Ok? Então o lugar da mulher é onde ela quer estar, e não onde vocês, víboras, marginais, criminosos, querem que ela esteja. Pro inferno com o que vocês pensam, com as vossas ideologias, com as vossas religiões fake e os vossos deuses fake. Na verdade é o Satanás. Fez por merecer. Fez por merecer. Então isso é muito importante. Daquela época mesmo não sobrou quase nada. Como se a memória fosse mesmo programada para esquecer a dor e o sofrimento em um instinto de autopreservação. É assim que Maria da Penha segue a vida, ainda um pouco descrente da justiça, mas consciente do legado que deixa. Olha, eu tenho noção da dificuldade de deixar esse legado. Porque o legado, se for realmente abraçado por todos, é um legado. Mas a gente tem encontrado muita dificuldade pela cultura machista de nossos juízes, de nossos desembargadores. E os ordinários, né? Que estão vendo hoje em dia, Maria da Penha estava mentindo, a podridão de Maria da Penha, a verdade sobre Maria da Penha, a falsidade de Maria da Penha, a vergonha de Maria da Penha. Vergonha é você, velho miserável, vergonha-se você, e não a mulher que é vítima de um miserável criminoso como você, viu? Infeliz. Eu me acho órfã do Estado. Até hoje, quando eu vejo a lei ser totalmente desconhecida por alguns juristas, né, de não levar em conta o que a lei veio fazer para a sociedade. Ela veio para trazer paz para a sociedade. Que nada. A lei em país de décimo mundo e até mesmo em país primeiro mundo, você quase que não usufrua dessa lei. Não existe. Por isso que a melhor lei é a lei de uma mulher com sangue nos olhos. Uma mulher que faz a lei com suas próprias mãos. E quando ela faz, assassina, ela matou, foi mentira. O miserável do marido pode ter batido na mulher, tentando matar a mulher. E quando ela se defende, ela ainda é presa, ela ainda é julgada, ela ainda é condenada. Não apenas pela justiça, mas pela injustiça da sociedade. Hoje, Maria da Penha vive naquela mesma rua Tereza Cristina, que a viu nascer e tem que falar, né? Tem que falar. Que a acolheu no momento mais difícil de sua vida. Em 2009, ela fundou um instituto que leva o seu nome e que leva também uma mensagem de igualdade para homens e mulheres. A gente trabalha
capacitando as pessoas das instituições, das empresas, falando sobre o que é violência doméstica, falando o porquê da lei, falando da necessidade de homens e mulheres saberem se respeitar, saber educar seus filhos com respeito. Divergências podem acontecer, mas tem que haver aquele respeito. Com o livro que lançou em 19... Não tem respeito não. O respeito deve ser separado. O respeito é quando estão separados uns dos outros. O verdadeiro respeito é se respeitar a si própria primeiro. Ficar longe desses ogros. Isso que é respeito, mas lá atrás, né, visto a geração dela, a nossa geração, nós não sabíamos melhor, nós não sabíamos. Mas cabe à geração de hoje saber e não emular, não repetir os erros da geração anterior. 909. De acreditar em um assassino qualquer, um criminoso qualquer e ficar com esse, embrenjar com esse, sei lá, se amigar, casar, ter relações com essa pessoa, esse homem, e acontecer isso e ainda por cima eles usar a tática do victim blaming, que é culpar a vítima, né? Porque isso é coisa de Satanás. 94, contando a sua história, Maria da Penha afirma que exorcizou o passado. Para ela, o que passou ficou lá atrás. Para mim, eu dizer que eu perdoo é muito difícil, eu não gosto dessa palavra. Eu quero dizer o seguinte, que eu não me amarguro hoje pelo relacionamento que eu tive. E eu não perco tempo em estar pensando numa pessoa que não valeu a pena. Verdade. Enterra ele, na tua mente enterra ele, como tu enterra o passado, realmente é isso. Então, eu procuro viver com o que eu tenho de bom. Mas no caso dela, o que aconteceu com ela? Uma cadeira de rodas, por causa de um homem. Ele é work, ou seja, ele foi tão digno assim de fazer ela ficar em uma cadeira de roda até o fim da vida. O que o meu relacionamento trouxe de bom foi minhas 3 filhas, né? E que eu sou feliz com elas. Netos? A senhora tem netos? Tenho 3 netos e vão chegar mais 2 agora. Mais acessados no mundo. No YouTube, novos programas, entrevistas. Aí, né? Isso não for bastante para convencer. Nem precisamos convencer nada, né? Porque a verdade é algo assim, é absoluta. Ela nem é abstrata, ela é absoluta. E um criminoso ou uma criminosa qualquer, acreditando ou não na verdade, não vai mudar nada, né? Não irá mudar nada. O que importa é a realidade dos fatos e a verdade que é absoluta. E a verdade é essa, que essa mulher foi mais uma vítima e hoje ela é uma guerreira. Ela é uma guerreira. E é exatamente isto que irrita os criminosos, porque eles têm inveja. Eles têm inveja. Eles têm ódio. Aquele ódio da mulher. Isso já é uma coisa assim, que vem de... Sabe, se eu for realmente procurar saber a verdade desse ódio estrutural desses ogros, isso tem muito a ver com outros fatos que é metafísico, não tem nada a ver com problemas sociais apenas históricos, é algo metafísico, ok? A gente só vê
a razão disso tudo na metafísica. E eu sei porque eles têm tanto ódio das mulheres, mas isso não é um canal para isso. Ok? E eles têm ódio da dureza da mulher, do strength, né? Que é a força da mulher. Veja que ela passou por tudo isso, mas ela hoje em dia ela é uma guerreira. Ela ainda não tem aquele sentimento de vingança, de matá-lo. Como muitos pensam que ela era vingativa, que ela foi vingativa, né? Inventam que ela tinha ciúmes dele quando ela queria se livrar dele, levar as crianças com ela. E ele queria levar as crianças para se vingar dela, para maltratá-la. Ele só quis mesmo o green card do Brasil, que é a permanência, e depois se livrar dela. Ok? E esses ogros aí, que foi apresentado nesse vídeo, eles apenas têm ódio dessa mulher, inveja. E o macho, o maior fofoqueiro é o macho. O maior invejoso é o macho. Quando eu vejo uma mulher nas ruas, eu quero dizer para ela, mulher, cuidado com o homem, porque o homem vai ser a tua queda. E cuidado com a inveja desse homem para ti, porque o olho dele pode te derrubar. Eu sei, isso aconteceu comigo, eu sei, entendeu? São invejosos, são maldosos, ok? São narcisistas, não aceitam quando estão errados, não são homens o bastante para aceitar que estão errados, nem quando seus próprios filhos, ok? Então tudo isso é inveja, é inveja. Eles têm inveja dos nossos cabelos, eles têm inveja da nossa pele. Parece que eles querem ter alguns deles, porque eram bichas incubadas, entendeu como é? Até o caso da Camilinha lá, quem foi que fez isso com ela? Uma bicha, né? Foi, o Tomás e os outros machos também são uma bicha incubada, ok? Eu sei que os meus comentários são realmente brutos, mas tem que ser assim, porque passar paninho na cabeça nunca resultou-se nada, nunca, Yelde nunca, né, resultou-se nada, não gerou nada de bom. Gente safada só aprende mesmo na lição dura, não aprende a maciez, não. Então eles têm raiva dessa mulher, porque apesar de tudo, ela é uma guerreira. Ela superou tudo isto. Ela tem força, como muitas outras mulheres. E eles têm ódio. Quando eles não conseguem destruir a mulher, eles têm ódio. Aí o que eles fazem? A difamam, a caluniam. Diz que ela é isto e aquilo, que ela é isto e aquilo, que ela é menos do que isto, mais aquilo que é negativo. Entendeu como é? É assim. Não tem outra explanação. É assim. Então é isso. Deixem de ser safados, nojentos. Deixa a mulher em paz, ela já não sofreu demais. E se não foi a múmia paralítica lá da porta das pirâmides de Giza, então foram vocês que fizeram isso com essa mulher? Porque alguém fez. Ou vocês querem dizer, né, e supor que ela fez isso com ela mesma para prejudicar a múmia lá? Lógico que não. Tentando assassiná-la com o chuveiro elétrico, com a água, com corrente elétrica, saindo corrente elétrica da água, e ele tomando banho de boa lá no quarto das crianças, colocando ela naquele chuveiro. O que isso quer dizer? Não é um red flag, não é um alerta para aqueles que têm olhos para ver? E cegos são os que não querem ver.
E vive nesse cubinho, nessa caixinha, nesse clubinho de bichas invejosas, bichas feridas, né? Com as mulheres, os canhões horrorosos aí de todas as idades. Também tossem, também vibram. No mesmo clubinho safado. Avante, mulheres assim são guerreiras. Boa sorte para vocês, aqui e em outro mundo. E assim é. E assim seja.